rápido, situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Ora, meus amigos, e como prometido, cá estamos nós, segunda-feira, a falar um bocadinho de ataque rápido, falar um bocadinho do que aconteceu neste campeonato do mundo, que ainda está a decorrer, mas para nós já acabou, portanto agora podemos juntar-nos ao lado daquelas pessoas que dizem que o Mundial não interessa para grande coisa, não é? Porque já não há equipas portuguesas. Ora bem, como prometido, temos cá o Carlos Daniel. Provavelmente, se ligarem agora para a RTP, vão ver o Carlos Daniel também, porque sempre que eu meto na RTP, ou é Tânia Ribas de Oliveira, eu trabalho ou é o trabalho muito, não? É isso. Eu sei, é verdade. E agora vêm aí as autárquicas, portanto. Calma, férias primeiro. As férias primeiro. Mas depois vai ter que ser, provavelmente. E temos o Luís também. Obrigado, Luís. Desta vez vim. Desta vez estás cá. Vamos olhar um bocadinho para o que aconteceu no Mundial, para o jogo do Benfica com o Bayern, que acho que estava a acabar agora, não é? Com o Chelsea. Com o Chelsea. Estava a acabar há bocadinho. Sabes que isto é muito estranho, nós gravamos sempre à segunda-feira de manhã e gravar ao fim do dia, eu sinto-me a nadar completamente, estou com a cabeça em água e normalmente estou a partir de uma certa idade. É verdade, estou aqui fresco. Eu não sei, mas... Tu não sabes, ok. Vamos olhar também para o Porto e para a possível contratação de novo treinador, já vamos falar sobre isso e ouvir aqui a opinião do Carlos Daniel para percebermos. Mas antes, vamos começar com os vossos comentários, porque nós fizemos uma pergunta que nós também vamos aqui tentar, pelo menos, dar a nossa resposta, que é: o que é que achamos da participação portuguesa no Campeonato do Mundo? Renato, fizemos essa pergunta, o Benfica foi o único a passar a fase de grupos, o Porto, pronto, já falámos aqui que não correu assim tão bem, mas opinião generalizada, o que é que a malta acha? Portámos-nos bem? Cumprimos? A malta não está muito satisfeita, não. Não está muito satisfeita. Eu escolhi aqui 5 comentários. Não é uma pessoa insatisfeita por natureza, não é? Eu escolhi aqui 5 comentários e vou começar já pelo Diogo Machado Silva, que fala sobre o Porto e diz que, na perspectiva dele, foi muito importante que o Porto percebesse que não podia começar a próxima época com o Anselmi, evitando assim uma entrada em falso nessa época. E do outro lado, o Laje, basicamente com a vitória sobre o Bayern, conseguiu ganhar aqui uma margem junto dos adeptos benfiquistas. Depois o Jacinto João diz... Isto parece mesmo as eleições. Ganharam todos, não é? Todos consideram que ganharam, não é? O Jacinto João diz-nos 2 clubes históricos a nível nacional e europeu, mas claramente no momento paupérrimo da sua história, direções perdidas, projetos sem definição, treinadores desenquadrados com a história e cultura do clube. Assertivo. Aqui perderam todos. Bem, o João Vicente diz-nos o Porto ficou muito aquém do esperado, com um grupo com Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly. Tinha a obrigação de passar e o Benfica fez basicamente a sua obrigação, passar este grupo, e talvez ninguém esperasse que fosse primeiro. Jogo muito pobre com o Chelsea, mesmo no prolongamento. E o João Pita diz-nos que foi o espectável, o Porto com muitas dúvidas, a mostrar que o erro de casting, naturalmente a referir-se a Anselmi, dificilmente passaria à fase de grupos e o Benfica a ficar pela fase que se esperava igualmente, os oitavos, tal a quantidade de equívocos de Bruno Lage. Ok. Sim, portanto, forte. Avaliação negativa, não é? Pelo que eu ouvi, avaliação negativa. Eu acho que isto é um bocadinho como... Agora não, porque já não há fase de grupos da Liga dos Campeões, é fase de Liga. Mas é um bocadinho aquilo que nós costumamos dizer da fase de grupos, que é, ok, vamos passar a fase de grupos e depois vai depender do sorteio. O Benfica, neste caso, calhou com o Chelsea, o Porto, infelizmente, não conseguiu passar. Mas eu acho que foi o cúmulo da participação, não é, Carlos? Era ver quem é que calhava no sorteio, calhou uma equipa mais forte. Sim, em boa parte é isso. Antes de mais, o gosto de estar aqui convosco outra vez, numa casa que também sinto um bocadinho minha. Sim, parece-me que a expectativa também já não era muito alta. Eu compreendo a desilusão dos adeptos, que é normal. Apesar de tudo, há sempre aquela resta de esperança de que isto talvez não esteja assim tão mal e depois se venha a provar isso. Mas de facto, nenhuma das equipas chegou fulgurante ao final da época, nem o Benfica nem o Porto. Em ambas havia muitas dúvidas em relação à forma como os treinadores iam conseguir preparar futuro e garantir futuro. Hoje parece evidente que no Porto há mudança, no Benfica em princípio não. Depois, mesmo o Benfica ter chegado ligeiramente mais adiante, teve a ver com o contexto que a época nos trouxe. Portanto, nada que aconteceu na América, não é? Aconteceu na América, era uma vez na América, não foi nada diferente do que se podia prever. Portanto, percebo a desilusão dos adeptos, mas não estou nada surpreendido, porque me parece que, apesar de tudo, o grupo do Futebol Clube do Porto era mais competitivo do que nós, com a nossa visão eurocêntrica, gostamos de achar, e porque me parece que o Benfica fez os mínimos no grupo, conseguindo até ganhar, o que foi além disso, e a seguir perdeu com uma equipa que claramente foi mais forte. Sim, o Chelsea é que não fez a sua parte, que era ficar em primeiro lugar no grupo.
E o próprio Bayern, e o Bayern também. O normal era o Bayern. Sim, mas, Sim. Exato. Sim, mas aí ia haver Benfica-Chelsea na mesma. Certo. Portanto, O melhor que podia ter acontecido era o Chelsea ter sido primeiro e o Benfica iria enfrentar o Flamengo. Botafogo. Hã? O Flamengo. Desculpa, sim. Flamengo, sim. O que, por si só, não quer dizer nada, como é evidente, nem me parece que Tanto ao o sorteio, Benfica não fosse é? propriamente favorito. Não, Mas não era. Na minha não é? opinião, não era nada favorito contra este Flamengo. Aliás, este Flamengo é uma equipa que se destaca das demais na forma de jogar do futebol brasileiro. Aliás, começo já por contrariar uma das ideias feitas, esta coisa da comparação América Latina, América do Sul contra a Europa. Não, na América do Sul há coisas muito diferentes, na Europa há coisas muito diferentes, mesmo no futebol americano há coisas muito diferentes. A maior parte das equipas, por exemplo, dos Estados Unidos, e tivemos outras duas, o Seattle e o LA, são equipas mais físicas, mais de duelo, mais de correria. O Inter, até por via da idade dos seus principais jogadores, é uma equipa muito mais pausada na forma como joga, à espera do momento de acionar Messi. Portanto, é bonito ver em confronto escolas diferentes. Percebe-se que no futebol sul-americano há ainda uma irreverência que nós na Europa às vezes temos saudades. Agora, também não podemos colocar rótulos em todos. Hoje o futebol brasileiro, como se provou, está muito acima de qualquer outro futebol sul-americano, designadamente o argentino, mas dentro do futebol brasileiro há eficácias diferentes e há até eficácias idênticas com modelos muito diferentes. O Palmeiras e o Flamengo são bons exemplos disso. Sim. Sim, acho que ninguém E duvida. por isso, concluindo, estou de acordo com o Luís. Eu não consideraria nada o Benfica favorito numa eliminatória contra o Flamengo. Este Benfica contra este Flamengo. Sim, e mesmo que fosse com o Palmeiras ou até com o próprio Botafogo, não Sim. era um favoritismo. Sim. E estas equipas brasileiras mostram que, vamos chamar-lhe uma segunda linha europeia, elas estão perfeitamente nesse patamar. Sim. E até, se calhar, em termos de investimento, às vezes um bocadinho acima. Estou a falar do Benfica, do Porto, do Ajax. O Palmeiras neste momento está com uma capacidade de investimento que nenhuma equipa portuguesa tem. O Palmeiras acabou, entre aspas, mas contratou o Vitor Roque por 25 milhões de euros. Sim. Diria que Assim, o Benfica pode ter essa sim, mas o essa Benfica faz capacidade. uma dessas por pré-temporada, por época. Eles contrataram o Vitor Roque, contrataram o Paulinho, que era do Leverkusen, por 18 ou 19 milhões, contrataram o outro jogador por 8 milhões. Ou seja, é um grau de investimento. Ok, o Benfica... As melhores equipas do Brasil já conseguem. O Flamengo e o Palmeiras estão claramente acima das outras todas nessa capacidade. E o Botafogo agora com o John Textor vai... Vamos ver, mas saíram muitos jogadores também, quer dizer, e mais uma vez, que agora o despedimento anunciado do Renato Paiva é absolutamente incompreensível. Desde logo, porque uma equipa que vem, apesar de tudo, se apurar para os oitavos de final no Mundial de Clubes, tendo pelo caminho ganho um jogo ao PSG, é estranho que logo a seguir seja, ainda por cima a eliminação com o Palmeiras não foi nada enxovalhante, foi um jogo normal. No prolongamento? E ganhou uma equipa no prolongamento, exatamente. E depois, porque podendo hoje discutir-se se Renato Paiva já estava a conseguir pôr a equipa a jogar da forma que ele mais gostará, e eu acho que não, é evidente que é muito pouco tempo para avaliar um treinador que ainda por cima os brasileiros já conhecem, não é uma aposta no escuro e, portanto, surpreende-me que se aposte tão pouco tempo, mas Brasil, nós sabemos esse nível, é uma realidade. diferente. 3 jogos depois de ganhares ao PSG. 3 jogos depois de A estar... melhor equipa do mundo a jogar futebol, 3 atualmente, jogos se calhar, depois de estar agarrado ao presidente aos beijos numa flash interview. É que vai ficar essa Foi imagem. o presidente, foi lá e agora foi despedido. Luís, mas olhando aqui para... focando agora no Benfica, é verdade que tem aquela vitória com o Bayern Munique, é uma vitória que tem todo o mérito e é talvez, se calhar, um momento de Bruno Lage ao serviço do Benfica. Terá tido outros momentos durante a época, mas numa fase em que perde o campeonato, que perde a taça, que havia tanta dúvida, tem aquela vitória que carimba, nós falámos disso na semana passada, carimba, tem o jogo com o Chelsea. Sentiste que houve aqui uma falta de coragem de jogar o jogo pelo jogo, ou seja, demasiado respeito? Estiveste a ler os meus apontamentos. É que eu falo disso. A questão disso. Porque eu acho que uma das coisas que sobressaem neste Bruno Lage, durante esta época, foi, pelo menos eu fiquei com essa sensação, de coragem, e nem sempre uma equipa portuguesa tem isso, ou um treinador português tem essa disponibilidade, a coragem nos jogos contra equipas do mesmo nível ou nível superior. Portanto, vimos o Benfica a jogar muito bem contra o Atlético de Madrid, a fazer um grande jogo na Champions. Vimos o Benfica a bater-se bem contra o Barcelona. E quando eu digo a bater-se bem, foi competitivo, não mudando a sua matriz de jogo, não mudando as suas peças. E aqui o Benfica vai para este jogo, e sobretudo depois de ganhar ao Bayern, e faz aqui portanto, a passagem de Cockchu mais para a frente, portanto, aquela utilização de Florentino com Barreiro, aquilo foi claramente um sinal antagónico ao tal Bruno Lage que eu sentia corajoso nos jogos grandes, em Turim, contra a Juventus, e sinceramente não consegui perceber bem porque é que Bruno Lage teve este passo atrás, frente a um Chelsea que
também falámos aqui, obviamente o Chelsea era favorito, mas da primeira linha europeia, das equipas que estavam no Mundial Clubes, sinceramente nem era das equipas mais temíveis que o Benfica podia ter. Portanto, sinceramente não consegui perceber porque é que Bruno Lage teve esta opção. Esta opção por si só não quereria dizer nada, se calhar ele pensaria que assim poderia dominar o meio-campo, o que não aconteceu, e o que vimos muitas das vezes foi o Benfica a tentar sair pelos seus centrais e a não conseguir meter na ligação, não havia espaço entre linhas, Cockchu não aparecia, e o que se via muitas vezes era despejar bolas em Pavlidis a uma grande distância, e Pavlidis a ser incapaz de poder fazer diferença, de segurar a bola, ainda por cima perante centrais bastante possantes e com muita capacidade de antecipação. Parece-me que o Benfica falhou a toda a linha. Acho que o Benfica até foi bastante lisonjeiro ir a prolongamento, porque o Benfica, em condições normais, perdia este jogo 2-3-0 e sem dar grande réplica frente a este Chelsea. Carlos, foi falta de coragem? É verdade que não há Renato Sanches, e podemos aqui especular que se calhar se houvesse Renato Sanches poderia jogar ali ao lado de alguém e o meio campo seria diferente. Parece-me que se tendermos a olhar cada jogo por si, por um lado conseguimos aproximar-nos de alguma verdade pontual, mas depois afastamos da verdade essencial do que tem sido. Eu acho que do Benfica a carreira da maior parte das equipas, as equipas têm uma identidade, que às vezes é uma falsa identidade, ou seja, não é jogarem sempre da mesma maneira, é irem-se disfarçando consoante o adversário. E o Benfica é muito mais isto. Para usar uma linguagem corrente, o Benfica é muito mais uma equipa que joga em função do rival que tem à frente do que em função das suas próprias ideias, por muito que Bruno Lage nos queira às vezes convencer do contrário. Portanto, parece-me claramente que quer quando corre muito bem, os jogos que vocês citaram, Atlético de Madrid ou Barcelona, quer quando corre muito mal, como foi agora o jogo com o Bayern, ou foi o Bayern da Liga dos Campeões também, e outros jogos até do campeonato, vocês não se esqueçam que o Bruno Lage consegue chegar, por exemplo, ao fim de um jogo com o Estoril e dizer, nós anulamos João Carvalho. Isto sem tirar mérito ao João Carvalho, é estranho ver um treinador de uma equipa grande. É evidente que o João Carvalho é um jogador nuclear importante no Estoril. Atenção, claro. Agora, isto mostra sobretudo o padrão de pensamento de um treinador. Não é? Lage é um treinador de estratégia, aquilo que nós no futebol... Mas é de estratégia de jogo e não de estratégia de equipa, se calhar, não é? De estratégia de projeto. Estratégia de jogo. Aliás, nós temos, em Portugal confundem-se muitos conceitos. Usa-se tática para tudo e mais um par de botas. A tática é o todo. A tática engloba todo o teu pensamento. O teu pensamento, ou seja, o dito modelo de jogo, o sistema, a forma como ele se concretiza no campo, na estrutura e incluindo a estratégia que nós aqui, para sermos rigorosos, devemos tomar como plano para cada jogo. Portanto, a tática é o todo. A estratégia, quando se fala em estratégia, devemos estar a falar da abordagem de um jogo em específico. Bruno Lage é essencialmente um treinador de estratégia. Ele estuda o adversário, é meticuloso nisso, mas isto tem sempre um ponto de equilíbrio que é preciso encontrar, que é quando é que tu, em função de tanta preocupação estratégica, acabas por não ter o essencial da tua identidade. E o que me parece é que o Benfica é relativamente aleatório, ou seja, consegue em alguns jogos que a estratégia funcione muito bem, que aquela abordagem inicial permita, por exemplo, no jogo com o Bayern, até fazer um golo e a partir dali o golo altera tudo, porque não me parece, confesso, que os jogos com o Bayern e com o Chelsea tenham sido assim tão diferentes. Acho é que o Bayern da primeira parte foi muito diferente do da segunda, a partir daí o Benfica que nós vimos contra o Bayern foi o mesmo contra o Chelsea, com uma dificuldade imensa de ligar jogo, sempre a jogar muito longe da baliza adversária. Num caso teve o guarda-redes numa noite perfeita, no outro teve o guarda-redes numa noite imperfeita, mas verdadeiramente daí a minha ideia de o padrão Benfica não foge muito deste encaixe no adversário e na forma como se tenta primeiro anulá-lo e depois surpreendê-lo. Umas vezes correndo melhor, outras vezes correndo melhor. O que me parece claramente que falta é a convicção numa forma de jogar para a própria equipa e que eu confesso que não vi desenvolvida, já são muitos meses com Bruno Lage e parece-me que isso continua a ser ali a pedra de toque da evolução do Benfica. No caso, por exemplo, para as pessoas perceberem, Guardiola é um treinador que joga contra quem jogar, joga daquela forma, pode perder, pode ganhar. Jogadores, o Guardiola é raríssimo repetir um 11 duas semanas seguidas. Porque está tudo tão aliado. Agora, a matriz é idêntica, não é? Ele reivindica a sua forma de jogar. E tenta impô-lo, às vezes com mais sucesso depois, ou menos claro, sucesso. quando tu dizias jogar um jogador ou outro, muitas vezes isso condiciona. Por exemplo, Renato Sanches, que eu acho que hoje já tem muitas dificuldades em ser um jogador de rendimento contínuo, infelizmente, porque é um jogador de qualidade, prevejo até muita dificuldade em que volta a ser alguma coisa a esse nível do que já foi, mas até por isso, por não ser hoje um jogador tão fulgurante fisicamente, foi um jogador que deu um pouco mais de controle com bola no jogo com o Bayern de Munique, ou seja, foi um jogador que não perdeu a bola depressa. Se quisermos, Cockchu, mesmo quando joga mais baixo, é um jogador que tem muito
muita pressa a executar. Executa bem, dos médios do Benfica é aquele que até tem mais características de organização, mas não é um jogador de dar a pausa suficiente quando a equipa precisa disso. Se quiseres, temos um jogador português que, sendo um jogador extraordinário, padece, na minha opinião, um pouco do mesmo problema, que é o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes é um jogador muito forte a decidir, mas que joga sempre uma rotação muito elevada, mesmo quando às vezes a equipa e até a sua própria tomada de decisão reclamava que fosse mais pausada a forma como opta por uma circunstância ou por outra. E por isso é que me parece que podemos discutir com este jogador a equipa ganha esta característica, com aquela ganha outra, mas se tu quiseres identificar na equipa base do Benfica, neste caso estamos a falar do Benfica, quem é o jogador que do meio campo para a frente para a bola e demora 2 segundos com ela, se calhar é só o Pavlidis. E isto diz muito do que é a forma de jogar de uma equipa, onde quase toda a gente joga em aceleração. Sim, nós falámos isso várias vezes aqui, que o Pavlidis, em termos de construção, entrada para o último terço, se calhar é o jogador com uma melhor definição por parte do Benfica, não, e sobretudo o que é preocupante. É preocupante, é uma forma de jogar. Tu podes querer que uma equipa seja essencialmente acelerativa, isso não tem mal nenhum. Tens é que procurar... Mas a questão é que depois precisas também que alguém vá finalizar, e ele, ao participar tanto nesse período, depois acaba também por não ter esse a foi mesma... o problema do Pavlidis na primeira metade da temporada, não é? Sim. Mas o Benfica tem extremos finalizadores. O Héctor Koglo é essencialmente um extremo finalizador, onde ele é muito forte nas diagonais e nas zonas próximas da baliza. O próprio Di Maria é um jogador com uma grande qualidade a finalizar. Tinha Amdouni, que também é um jogador forte nisso, mas lá está, a opção, o perfil de segundo jogador ofensivo no corredor central do Benfica, a opção de Bruno Lage foi Auschwitz ou Barreiro, o que me parece que eu consigo entender à luz, lá está, da capacidade de pressionar, de condicionar o adversário, sempre a questão estratégica. Quando a equipa tem a bola, o segundo avançado de uma equipa grande em Portugal, na minha opinião, não pode ser um jogador do perfil Auschwitz, e muito menos Barreiro, porque apesar de tudo o Auschwitz é um jogador com outros recursos técnicos que Barreiro claramente não tem. Sim, o Benfica estará no mercado à procura desse tipo de jogador, portanto vamos mas ver. A questão é, mas Amdouni, se o Bruno Lage não utilizar, mas depois também não serve podia ser para esse tipo de jogador, e verdadeiramente quantas vezes, vamos perguntar quantas vezes jogou de início Amdouni com Pavlidis, por exemplo. Não nos vamos lembrar, sobretudo numa estrutura mais próxima do 4-4-2, não é? Quando o Amdouni jogou muitas vezes, quando jogavam 2 jogadores nas costas do avançado e com uma linha de e a real oportunidade do Amdouni, oportunidade entre aspas, mas foi quando foi lançada em Alvalade, mas no lugar de Pavlidis. Ele joga a titular. Olha, o Bruno Lage disse no final do jogo, portanto... E não foi uma verdadeira oportunidade, porque o jogar foi chutar a bola para a frente para o Amdouni correr. Foi isto. Foi só, a diferença foi que Pavlidis joga mais de costas e ele vai mais à procura do espaço. A oportunidade de ser o segundo avançado, se queres, aquele segundo avançado a Jorge Jesus, para se perceber. Sim, aquele que joga na órbita, não é? Não, aquilo que o Jesus gosta, não é? Aquele segundo avançado nunca Amdouni foi. O Bruno Lage não tem o... Quer dizer, teve com o João Félix, não é? De jogar com esse segundo avançado. Aí teve. Sim, mas pós-Benfica... Mas teve, só que a seguir quem foi buscar para fazer essa função foi o Raul de Tomás, não sei se se lembram disso. Sim, ele correu mas aí já era mal. O Raul Tomás é um jogador totalmente diferente. Não, mas aí agora vamos historiar, não é? Mas o Raul Tomás é um 9, só que não é um 9 explosivo e rápido. E Bruno Lage sempre gostou de um 9 mais profundo, e na altura não se esqueça, havia Seferovic, e portanto o 9 mais profundo, batalhador, que arrastava a linha defensiva contrária para uns metros atrás, era o Seferovic, e o João Félix ia a espaços, o próprio Jonas, que ainda estava, ocupavam esse espaço do segundo avançado. Nunca foi propriamente depois o Raul Tomás é um jogador que não tem essa característica, é muito mais um 9, é muito mais um finalizador, só que não é profundo, não é um jogador de atacar espaço. O Bruno Lage no final do jogo disse qualquer coisa como, vou parafrasear, não sei se é o que ele disse, muitas coisas têm de mudar radicalmente e nós sabemos quais são. Ele disse qualquer coisa assim, o Benfica vai ter eleições, não tarda nada, e a minha pergunta é, quais é que achamos que são? E se Bruno Lage é o homem para fazer essa mudança? Bem, eu acho que Bruno Lage está a prazo. Parece-me que o próprio Bruno Lage saberá isso. Não estou a dizer que vai ser até às eleições, mas tenho muitas dúvidas que daqui a um ano quem estiver à frente do Benfica, seja quem for, incluindo Rui Costa, tenha em Bruno Lage a definir o homem para o futuro. Daqui a um ano? Eu estou a dizer, já nem estou a dizer nas eleições, mas okay. acho que ele está... Acho que o Bruno Lage sabe que está a prazo. Seja agora, seja nas eleições... Seja no máximo dos máximos daqui a um ano, se entrar alguém que não quiser mexer em nada e quiser levar o barco até ao final da época, será até ao final da época e depois uma nova era. Portanto, não me parece que, seja qual for o presidente, Bruno Lage seja
seja para mais do que isto, para mais do que um ano, e já estou a Mas isso ser... depende sempre dos resultados. Se tiver for tempo para campeão, ganhar... O Bruno Lage hoje podia estar a ser insensato, também convém dizermos isto, no futebol português isto esteve aqui numa linha muito ténue O de Bruno diferença. teve uma bola não é? no poste no jogo Exato, contra o Sporting de ser campeão, não é? O Sporting na Luz é feliz e na própria Certo. final da Taça também, claro que a felicidade conta. Eu escrevi uma crónica naquele site extraordinário que vocês conhecem, Conhecemos. em que dizia um pouco isto: a sorte só é tão relevante como pode ter sido este ano quando as equipas do ponto de vista da competência não conseguem ser claramente mais fortes uma que a outra, e portanto foram duas equipas que se equivaleram em alguns momentos, há que dizê-lo, numa certa mediocridade, se calhar a palavra é muito dura, mas num nível muito Sim. apenas aceitável, Sofrível. e portanto acabou por ser um fator de pontual, de inspiração da bola no poste, de uma falta de penalti no último minuto do jogo da Taça, a resolver uma equação de duas equipas que estiveram muito igualadas. E portanto eu nem quero, deixa-me só concluir, eu nem quero ser muito laudatório ao falar de Rui Borges, porque acho que ele não mereceu que se dissesse que ele foi um conquistador extraordinário. Também não quero ser demasiado crítico de Bruno Lage, responsabilizando por tudo o que não correu bem na ponta final da época do Benfica. Eu acho que nenhum deles foi tão mais forte que o outro, nenhum mostrou uma competência tão extraordinária que merece a grande elogio. Da mesma maneira, nenhum revelou por si só apenas uma incompetência que não permitisse ganhar coisa nenhuma. Mas acho que há uma coisa que é importante, que é Benfica, Sporting e eventualmente o Futebol Clube do Porto também entrará mais ano menos ano nesta equação. Independentemente do treinador, arriscam-se a ser campeões. Sabemos isso, porque o nosso campeonato é desequilibrado, portanto, mesmo que não seja... O Sporting durante muitos anos, não. E o Sporting durante muitos anos, não. Mas arriscam-se a ser campeões. Portanto, aquilo que o presidente do Benfica, do Sporting e do Porto, mas neste caso o Benfica e o Sporting, têm de olhar é, mesmo que eu seja campeão, este é o treinador que eu acho que me vai dar mais oportunidades para ser campeão regularmente e regularmente estar a fazer uma boa prestação, porque Rui Borges é campeão, mas se formos aos sportinguistas perguntar, eu acho que não há nenhum sportinguista que diz, ok, quero que o Rui Borges seja o Ruben Amorim, que seja aqui 5 ou 6 anos. Sim. Acho que não existe isso. E é isso que, se o Benfica, no dia das eleições, estiver empatado com o Sporting mas não no existe primeiro lugar... porquê. Eu acho que a pergunta que nós temos que fazer é a pergunta que devemos fazer em relação às tuas duas suposições. Uma é, porque é que um presidente, o que é que deve levar um presidente a acreditar mais ou menos que aquele treinador lhe vai dar o resultado, e porque é que os adeptos também, neste caso, acreditam mais ou menos num treinador. Sim, mas e é que às vezes há respostas que vão muito para lá do essencial. Mas é que muitas vezes nós temos presidentes que se deixam ir no empate daquele fim de semana ou na vitória daquele fim de semana e não olham se calhar para os problemas maiores ou para os méritos maiores, porque muitas vezes há treinadores que são despedidos, como o Renato Paiva, que é despedido ao final de uma derrota no Mundial. Eu acho que um presidente, neste caso o futuro presidente do Benfica, quer seja futuro ou quer seja o mesmo, tem de olhar para o Benfica no dia 18 de setembro ou outubro, lá quando é que é, tem de olhar para o Benfica e tem de dizer, ok, mesmo que eu esteja em primeiro, é com Bruno Lage que eu sinto esta confiança de... Eu acho que é uma questão importante. É uma questão importante porque mesmo que o Sporting tivesse sido campeão, tivesse perdido a taça, ou o que quer que tenha acontecido, Frederico Varandas terá certamente no final do campeonato... Vamos partir de um ponto seguro para responder à tua questão, ou para tentar raciocinar a partir dela. Rui Borges, tal como Bruno Lage, não é hoje melhor nem pior treinador do que era antes de ter ganho o campeonato e a taça. E Bruno Lage idem em relação ao final do campeonato, a taça e até à participação do Mundial de Clubes. Portanto, a pergunta é anterior a quaisquer atos eleitorais. Resultado é, porque é que eu considero que determinado treinador é o homem certo para a equipa ou o clube que eu sirvo? E eu acho que esta é a pergunta onde se falha mais. Porque o que se pede mais é resultados. Eu quero um treinador que me garanta resultados, meus amigos. Isto nós podemos escolher todos. Guardiola, Klopp e por aí abaixo. Nenhum garante resultados. Certo. Eles no limite podem ganhar mais do que os outros porque são mais competentes. Mas eu quero competência traduzida em quê? Em quê? Liderança, forma de jogar, forma de treinar. E é isto que é preciso avaliar. Porque dizer apenas eu vou avaliar resultados, não há, no futebol não há nada mais verdadeiro nem mais falso do que os resultados. Ou seja, não há nada mais verdadeiro porque no limite aquilo é que dita, ganhas, perdes, é decisivo. Muitas vezes não há nada mais falso, porque o bom resultado ilude um problema e o mau resultado esconde uma virtude. E portanto é preciso quem está a gerir, quem está atrás, não é? Seja capaz de perceber o que é que aconteceu de menos bom, se foi episódico, se foi pontual, e portanto eu continuo a acreditar, ou o que aconteceu bom idem, não é? Ou se verdadeiramente eu já não confio neste processo, nesta forma de estar e sobretudo de trabalhar, porque não me conduz àquilo que eu estava a Mas tu sentes que Bruno Lage tem essa confiança, seja de quem for?
Se alguma vez a teve, efetivamente. Vamos pôr este ponto. Se aquela Eu nunca bola que senti. vai ao poste, quando o Sporting, no Benfica Sporting tem entrado, nós achamos que o Bruno Lage, se calhar era campeão O nacional. Lage é campeão provavelmente, não é? Nesse mas contexto. muda, o Benfica jogou, fez uma melhor época. Não, Mas esta eu vou discussão que o Luís está a lançar já não existe. Com o Bruno Lage campeão, tu nunca dirias é um treinador a prazo. Eu Pelo diria, menos isto. Eu diria na mesma. Eu diria que eu nunca Talvez. senti num treinador campeão que houvesse. Não sei, eu no Benfica sinto efetivamente que há. Eu não vou dizer que é um descrédito em relação a Bruno Lage, não se trata disso, mas nunca há uma envolvência e não me parece que o facto de ele ter ganho o título fosse mudar o que quer que seja. Mas sabes que depois está uma percepção pública em relação a determinados treinadores. Eu não queria muito fulanizar, porque para já eu acho que o mais interessante desta discussão e que foge às discussões tradicionais que vemos todos os dias a propósito do futebol é podermos olhar um bocadinho de fora. E nisto, por exemplo, trazer um exemplo internacional. Tu, quando quem manda no futebol do Milan, e vamos partir do princípio, quem manda no futebol do Milan, a começar a Ibrahimovic, é gente do futebol, alguma coisa do jogo entenderá. Depois podem entender mais de jogar o jogo do que de gerir o jogo, mas isso já era outra discussão. Mas quando alguém tem um treinador chamado Paulo Fonseca e a seguir escolhe um treinador chamado Sérgio Conceição, eu digo-vos, na minha opinião, é um clube que não tem rumo. E são dois treinadores portugueses que nós conhecemos bem, âmbitos com méritos indiscutíveis, Cada um com competências com muito valor, indiscutíveis. sem dúvida. Agora, eu ou quero um perfil Paulo Fonseca ou quero um perfil Sérgio Conceição. Isto, um a seguir ao outro. E eu até consigo perceber que em determinados momentos, ao fim de 2-3 anos de um treinador destes, diga assim, agora se calhar precisamos de outro tipo de... Mas desde logo há aqui um contraste na forma de liderar e na forma de jogar. E portanto, para mim o que faz sentido é perceber a coerência a montante. Se quiserem, no caso do Benfica, quando eu defino, e parece-me que não estou enganado, passa aqui alguma arrogância, Bruno Lage como um treinador essencialmente estratégico, de preocupação com o plano de jogo e até muito meticuloso e muito profissional nesse sentido em relação ao jogo seguinte, não há maior contraste com o Roger Schmidt, que era exatamente o oposto. Era um treinador que quase desprezava os adversários e não raras vezes era surpreendido, tanto conseguia uma goleada, sobretudo naquela primeira fase eufórica do Benfica, como a seguir tinha muitas dificuldades com uma Real Sociedade, com um Salzburgo, e à meia hora de jogo o Benfica estava a perder por 2 ou 3 e nem sabia porquê. Ora, em grande parte era porque não tinha estudado devidamente o adversário. Portanto, também houve aqui uma escolha consecutiva que, aos meus olhos, não é muito coerente. Consigo perceber. E não foi a primeira, de certeza. Mas achas isso que nunca é. O caso mais flagrante da história recente do futebol português, recente para nós que já vamos tendo uma idade. O Porto em 2002 tinha como treinador Otávio Machado. Um ano depois tinha José Mourinho. Não há maior contraste no futebol do que Otávio Machado e José Mourinho, com toda a franqueza. Sobretudo aquele José Mourinho, não é? Que era realmente uma luz que se acendia e que trouxe, quer do ponto de vista metodológico do treino, da abordagem dos jogos, até do discurso de confiança, qualquer coisa que o futebol português não via há muito tempo. E isto aconteceu. E a verdade, quando dizemos assim, mas a escolha de um treinador às vezes não resolve. Hoje no Porto estamos a discutir outra vez isso, não é? Farioli e Anselmi, já lá vamos na conversa, mas na altura de, mas isto não é de um dia para o outro que muda. Não é? Pode ser. Pode ser, é verdade. Mas o que eu quero dizer é, Bruno Lage, acho que nunca foi nem primeira nem segunda opção, foi uma opção de recurso e que eu nunca senti, vendo fora, como tu falaste, não estou lá dentro, nunca senti, quer por parte da direção, quer por parte dos jogadores, quer por parte dos adeptos, nunca senti, ok, Bruno Lage é o homem. Portanto, eu sempre senti, é este recurso. Não vou dizer que era para cumprir os mínimos até ao final da época, e acho que, atenção, Bruno Lage teve bastantes méritos ao longo desta época para tornar o Benfica competitivo, quando se calhar nós, quando olhamos para o início da temporada, temíamos eventualmente que o Benfica nem sequer ia ser competitivo nas várias competições, apesar do investimento que tem, do plantel com qualidade e com algum desequilíbrio. Portanto, ele tem esse mérito, mas eu nunca senti, eu já nem vou dizer como sentia com o Ruben Amorim, mas não me parece que fosse alguém que a direção levasse tão a sério, os jogadores levassem tão a sério que, ok, isto é um homem de projeto, é um homem para ficar para lá deste mandato. É sempre difícil quando tu contratas um treinador a meio da época, a não ser que seja um nome, não é? A não ser que seja o nome que os adeptos todos querem, não sei o quê. Acho que é sempre mais difícil tu depois criares esse embalo, mas eu senti o mesmo, especialmente a parte dos adeptos, que não há aquela coisa do Bruno Lage ser o nosso homem, da parte do plantel não. Mas depois há uma percepção e às vezes há quase aquilo que eu dizia há pouco, a opinião pública configura uma ideia em volta de determinados treinadores que depois favorecem. Se vocês forem ver nos últimos dias o número de adeptos do Porto, por exemplo, que pediam Leonardo Jardim.
imenso respeito pela carreira de Leonardo Jardim, mas aqueles adeptos do Porto têm visto jogar equipas de Leonardo Jardim nos últimos anos. Agarram-se a uma ideia. Leonardo Jardim, todavia, se calhar é mais unânime do que se dissesses volta Paulo Fonseca ou Luís Castro. Porque são treinadores de outro perfil até do ponto de vista da comunicação. É muito curioso como de repente há pessoas que vão atrás de um perfil mais... Por exemplo, há treinadores, eu não sei, vou dizer aqui uma coisa que já ando com vontade de dizer, de escrever há uns tempos. Aconteceu alguma coisa a Paulo Bento parece que não existiu. Que é uma coisa que eu acho invulgar. O futebol português tem um treinador que foi um treinador altamente competente num Sporting com muitas dificuldades. Foi um selecionador nacional de mérito, esteve no meio-final de um europeu, perdeu nos penaltis contra a melhor Espanha, provavelmente, que eu me lembro, em 2012, e todavia hoje parece que não existe. E se tu falares em alguém, Paulo Bento, para treinar um grande Portugal, também não vais ter essa onda de entusiasmo. E isto não tem muitas vezes uma explicação racional. São ondas que se criam, provavelmente ondas comunicacionais, que podem ter a ver com outros fatores, mas que em alguns casos são difíceis de explicar. As equipas de Paulo Fonseca jogam por regra muito bem. Os trabalhos dele foram bons. No Shakhtar Donetsk muito bom, no Lille muito bom, mesmo na Roma o trabalho não foi inferior ao José Mourinho e não tinha os mesmos argumentos do ponto de vista do plantel. E todavia não é um treinador tão unânime, não é? É difícil explicar muitas vezes porque é que isto acontece. Eu não quero mergulhar em demasia na questão Bruno Lage, mas há aqui determinados momentos que eu penso, não há aqui muita coerência em termos do que o Bruno Lage quer transmitir. Para além de eu achar que o discurso, já falei disso aqui algumas vezes, de achar que o discurso é um bocadinho enfadonho e artificial e robótico, e eu acho que o Bruno Lage ganhava muito mais com muito maior genuinidade, mas estou-me a lembrar daquele fim de jogo, creio que frente ao Casa Pia, em Rio Maior, em que há aquele vídeo em que ele diz, deixem-me que eu sei o que é que estou a fazer, os adeptos cá ao pé do autocarro, confiem em mim, mas eu não posso fazer isto de um dia para o outro. Já nem sei se foi aí, depois foi na toda. Eu sei que ele disse isso. Eu sei o que é que estou a fazer. Depois no túnel ou na garagem da Luz, ele até diz, tem miúdos que querem jogar. Também que gajos com 15 milhões, uma coisa assim qualquer. Exato. Mas depois, não é isso. Muitas das vezes não é isso que se vê, ou pelo menos que transparece. Depois ganha o Bayern e vem dizer, confie, devemos dar mais valor ao que o Presidente está a fazer, ao que o diretor desportivo está a fazer, ao que eu estou a fazer, ao que os jogadores estão a fazer. Portanto, a dizer, sabe perfeitamente qual é o rumo. 4 dias depois está na conferência de imprensa a dizer há coisas que vão ter que mudar radicalmente. E eu penso, isso mais recentemente era evidente uma contradição total. Não pode em 4 dias passar a ser está tudo a ser muito bem feito, toda a gente está a trabalhar muito bem, é preciso dar valor a isto, tem que haver muitas mudanças e algumas delas radicais. Há aqui um contrassenso no discurso, isso parece-me evidente. Mas eu, em relação ao Bruno Lage, a dúvida maior que me fica, eu gostava de perceber que tipo de equipa ele quer construir. Obviamente todos nós temos uma preferência por um determinado perfil de jogadores. Eu não morro de amores por um perfil tipo Barreiro, mas não quero nada contra Leandro Barreiro, porque eu percebo que é um profissionalão, um jogador de certeza com uma grande ética de trabalho, de treinar, não tenho dúvida. Agora, quando Bruno Lage identifica Leandro Barreiro como o primeiro jogador que o conquistou e o coloca a jogar numa posição muito subida no campo, eu, numa conversa assim mais prolongada com o treinador do Benfica, gostaria de perceber que equipa é que ele quer construir? Numa equipa grande e que até sonha ser grande na Europa. Tem um presidente que faz até um discurso de ambição europeia desde que chegou à presidência do clube, enquanto limite para o projeto esportivo. Ele acredita que é com aquele perfil de jogador, ou com o Renato Sanches ao lado de Florentino, mais Leandro Barreiro, que uma equipa constrói um jogar de qualidade no futebol atual? Eu sinceramente não acredito, mas eu às vezes também senti-me um bocadinho má averrara no futebol português quando andava a dizer que era possível no meio campo da seleção com Vitinha, Bernardo Silva e João Neves, por exemplo. E todavia o caminho foi-se fazendo e de repente é possível, porque de repente é verdade, Luís Henrique, antes de outros, não é? Aqui não é mérito de Roberto Martínez, é de Luís Henrique, fez uma equipa onde todos os jogadores tratam bem a bola. Todos tratam bem a bola. E de repente é extraordinário ver o PSG, porque a bola sai direita do Hakimi para o João Neves, do João Neves para o Desiré Doué, do Doué para o... Enfim, podemos dizer os nomes todos, o Vitinha acima de outros, o Dembélé, no branco a Barcolá, Zé Emery, quer dizer, aquela equipa, não há nenhum jogador, mesmo os centrais, não é? Até o Pancho, mas sobretudo o Marquinhos, são jogadores que podem estar a organizar jogo. O Nuno Mendes hoje é um monstro. Ou seja, não há aquele trinco. Não há trinco, não há um jogador com dificuldades em receber a bola, a demorar mais que meio segundo
segundo a ficar com a bola nos pés e a fazer fluir o jogo. E isto fez a diferença. Ou seja, a tática também é técnica. Não é? Ou melhor, se quiseres, a técnica também é tática. E quando tu apostas num perfil de jogador, isso diz muito do que tu queres jogar. Se depois é evidente que dá para conjugar perfis relativamente diferentes, mas para um nível de topo, a qualidade técnica e a tomada de decisão são cada vez mais os fatores diferenciadores. Vamos ver. O Dias. Eu tinha só umas notas finais que não percebi bem. Atenção, também posso estar. Não ouvi a conferência, não sei, mas o Carreras não jogou de todo. Não há uma questão física. Eu não consegui perceber. O que ele disse foi que o Dal. Neste momento me garante mais. Ok. Não fiquei sem perceber ao certo o que é que ele queria dizer com aquilo. Podemos supor que ele já estará vendido. Legítimo se for. Pois, essa é a parte que depois também não bate certo, porque o Presidente tinha dito 4 dias antes que o Real Madrid, se quiser que faça uma proposta, portanto, então, afinal nem sequer havia proposta, mas afinal o jogador já fica no banco e nem sequer entra. Esta coerente ficou no ar. E acho que sobram, assim em jeito de rodapé, algumas coisas em relação ao Benfica. Primeiro, não percebo, mas agora já percebi mais este segundo eclipse do Bruma. O primeiro não tinha percebido em concreto. Agora acho as brumas podem facilitar os eclipses. Mas acho que Bruma foi completamente ao lado. Ele aparece de uma forma surpreendente. Já tinha aparecido na final da Taça, não é? Certo. E joga aqui também mundial, contra o Boca e completamente ao lado. Portanto, mesmo as vezes em que ele tinha entrado, depois de vários jogos em que ele nem sequer entrou, mas estamos a lembrar do jogo contra o Sporting em casa para o campeonato, não acrescentou absolutamente nada e parece-me um peixe completamente fora d'água. Não consigo entender porquê. Não sei se o Carlos tem uma opinião diferente ou não, mas eu consigo tentar entender. Parece-me que o Bruma, há dois problemas em redor do nem Bruma. consigo dizer se é pelo treinador ou se é pelo jogador. Também tenho essa questão. Essa é uma A questão. resposta estará no meio, de certeza. Não, mas eu acho que há duas questões que são relativamente objetivas. A questão do relacionamento, parece-me claro que é um jogador que desiludiu o Bruno Lage, e nisso não há nada a fazer. O treinador quis a contratação, imagino que não foi contra a vontade dele, mas a seguir não encontrou ali se calhar o que estava à espera. E isto acontece no futebol a miúda das vezes. Parece-me que há duas dimensões objetivas. Uma é que Bruma já dava sinais claros nos últimos tempos no Braga, que era menos o jogador de faixa, acelerativo, ou seja, daquele de 1 para 1, e era cada vez mais um jogador de corredor interior, onde até estava a refinar os momentos de finalização. Claro. E a outra é que o Benfica foi buscar um quarto jogador para uma zona do campo onde já tinha 3 e não foi buscar o segundo jogador para o lado contrário do campo. Ou seja, Aktürkoğlu é claramente um jogador que vive melhor a partir da esquerda, Sheldrup e em aspas, o próprio Amdouni podia ser testado a partir da esquerda e o Benfica vai contratar ainda Bruma, já não falar de Tiago Veia. Ainda lhe mete Dal às vezes. E depois ainda tinha o Dal para jogar. E Bruma acaba por ter algumas oportunidades de jogar a partir do corredor direito. Ora, um jogador que já não é hoje tão explosivo como foi, que já não vive tanto de 1 para 1. Quando entra em zonas de finalização, que em vez de puxar para o pé mais forte para finalizar, está do outro lado, também isto dificulta. E, portanto, não tenho dúvida que houve ali algum problema, não sei se da atitude do jogador, da relação com o treinador, mas vejo objetivamente uma escolha pouco perceptível à luz das soluções que havia no plantel para o corredor esquerdo ofensivo e, claramente, depois umas oportunidades numa zona do campo que não o favoreceram. Eu até diria que a contratação do Bruma até foi um bocadinho, entre aspas, caída do céu, porque havia a questão de ele estar a começar a perder algum espaço em Braga. O próprio Braga também queria abrir espaço para poder começar a jogar o Roger com mais regularidade. E acho que apareceu a oportunidade ao Benfica. Não acho que tenha sido uma coisa... Havia uma lesão de Di Maria que havia iria durar algum Maria, tempo. É verdade, na altura não sabia quanto tempo. Uma confiança que se percebe que nunca foi absoluta de Lage em Sheldrup, que é quase um mistério. Porque nos melhores momentos de Sheldrup foi-lhe retirada a confiança, até com aquelas declarações, ele não pode fazer determinado tipo de finalizações. Pois é. Quando me parece que o Sheldrup ainda está numa idade... O Sheldrup deve fazer, dá vantagem ao Benfica na final da Taça da da Liga, dá vantagem ao Benfica, marca o golo e sai o intervalo. Ele não provou tudo o que eu esperava que ele provasse individualmente. Tem 19 anos, 20? Tem 20, ele nasceu em 2004, não sei se já terá feito 21, estará perto disso. Mas outra coisa é que de facto ele não teve uma continuidade suficiente. E fica muito ligado também ao golo sofrido contra o Arouca. Essa história. É muito fácil uma equipa não produzir muito coletivamente e depois arranjar-se um responsável individual. Digo isto porque o próprio Lage falou sobre isso. Foi dar uma dura agora no jogo com o Bayern também Trubin explica quase tudo, quando verdadeiramente a exibição foi curta, não é? Foi muito curta, não foi só um problema de guarda-redes longe disso. O Trubin segurou bastante.
Não sei se tens mais ou não recomendado o Benfica, eu tenho só um assunto que queria falar para Tinha fecharmos só, o assunto do Benfica. acho que Belotti não serve, muito honestamente, não me parece que seja uma segunda opção credível. Nunca senti que acrescentasse quando jogava ao lado de Pavlidis, que não foram assim tantas vezes, e sinceramente, portanto, um jogador muito nível baixo nesta altura. Acho que o Benfica para a segunda opção para a Benfica frente estará no mercado precisa de outro jogador. Portanto, nós aqui há umas semanas falávamos sobre isto, que era Supertaça dia 31, o Benfica jogou até 28, 29. Sim. Bruno Lage confirmou que vai dar 2 semanas de férias ao plantel, e acho que é o que faz sentido. Portanto, disse que vai haver 2 semanas e meia, mais coisa menos coisa, para preparar a Supertaça. Sendo que, quando ele diz preparar a Supertaça, não é preparar a Supertaça, é preparar um mês de agosto absolutamente louco para o Benfica. E aquilo que eu queria perceber é a fatura mundial. Quão preocupados devem estar os adeptos com esta fatura, porque não é normal. Aliás, isto que está a acontecer não é normal. O Benfica terá tido uma semana de férias, ou nem sei se teve, jogou, vai parar, vai voltar a jogar. Quão preocupados devem estar os adeptos? Eu acho que isto é tudo novo, e portanto também Bruno Lage e o Benfica estará a experimentar tudo isto, mas eu sinceramente acho que a fatura mundial essa é inegável. Diria que a fatura Supertaça é muito mais, ou pelo menos por parte dos adeptos, tem de ser muito mais compreendida. Portanto, abdicar destas 2 semanas em que os jogadores podem desligar, podem ir de férias, relaxar e voltar, por mais que isso depois até traga uma penalização de eventualmente a equipa estar um nível abaixo em termos físicos contra o Sporting e poder perder essa Supertaça, mas parece-me que essa fatura será incomparavelmente menor do que uma fatura de o Benfica não conseguir ir à Liga dos Campeões. Claro que qualquer adepto quer ganhar tudo, não é? E quer chegar em setembro já líder isolado, mas de uma forma racional e também para a época não ficar tão comprometida, parece-me que isto é uma boa decisão de Bruno Lage. Carlos? Eu acho que em relação a ser um problema, a fatura do Mundial, louvo-me aqui nas declarações recentes do Klopp para dizer que para ver que possa haver muitas lesões mais na próxima época, que possa ser uma época mais difícil para todos os jogadores que estiveram. Parece-me evidente que se está a espremer demasiado o jogador, e isto vai ter consequências do ponto de vista da saúde de alguns deles, e portanto parece-me que isso é um problema global de quem esteve no Campeonato do Mundo, não é um problema do Benfica. Acho que é um problema de todos haver muito poucas férias e descanso. Em relação a isso justificar depois menor rendimento, não me parece. Eu acho que, sobretudo, quando se mantém um treinador e teoricamente, apesar de tudo, uma parte do plantel, o que nós podemos discutir é o que é que o Benfica quis ir fazer aos Estados Unidos. Isso é que me parece que faz mais sentido discutir. Quando se faz o torneio de despedida de Di Maria, que é um jogador que já sabe que vai sair. Quando se investe em Renato Sanches, que não revelou capacidade para jogar uma época com regularidade e nem sequer, aparentemente, é jogador do Benfica. Quando se descobre, finalmente, o que toda a gente já sabia, que era que não havia propriamente um lateral direito para ser alternativa à Bá, e é durante o Campeonato do Mundo que essa solução nos é comunicada, depois de quer o miúdo Leandro Santos, quer o próprio Tiago Gouveia terem sido alimentados durante meses como alternativas. Quando a aposta não foi propriamente uma aposta de futuro, da equipa B, por exemplo, apareceu o miúdo João Veloso, que é um miúdo com qualidade e que se calhar já mais cedo podia ter aparecido, quando o Benfica insiste muito em alguns jogadores que eu já citei, que me parece que não garantem muito para o futuro. Ou seja, eu não vi aqui uma construção a pensar na próxima época. Isso é que me parece que foi uma perda de tempo, mais do que outra coisa. Sim, para o Benfica foi final da época. O próprio Belotti, eu não tenho exatamente a opinião do Luís, eu acho que o Belotti é um jogador talhado para outro tipo de futebol. Se me disserem assim, o Futebol Clube do Porto pode ter o Belotti como alternativa ao Samu e tem 2 extremos cruzadores, eu percebo. E aquilo é coerente. Quando eu troco um ponta de lança, que é o jogador que está mais perto da baliza contrária, é aquele que vai decidir, e o que eu meto é tão diferente do outro, ou seja, Belotti de Pavlidis, que obriga a uma alteração total da forma de jogar, isto é que me parece que é mais difícil de entender. Não é o valor intrínseco de um jogador. Eu digo, Belotti não é um jogador de ligação, Belotti é o finalizador virado para a baliza. Enerva muito quando as equipas querem avançados de perfil diferente para poderem jogar de 2 formas. Isso não acontece, não é? Tu não trocas ter o um de Jokeres recurso pelo Jardel e dizes, olha, agora a equipa vai só cruzar Pedro Gonçalves e trincar. Não acontece, não é? Podes ter de recurso, mas não como segunda opção, porque a segunda opção tem que ser um jogador. O exemplo da Mourinho, não é? O Sporting nunca teve
O recurso era Coates, e nós às vezes discutíamos porquê. Porque quando é para fazer algo mesmo muito diferente, então metam lá um tipo que é mesmo diferente dos outros e que naquilo faz alguma diferença. Mas o perfil Paulinho, por exemplo, era muito mais um jogador que se aproximava de um Jóqueras, não no talento, na qualidade, mas na forma como se movimenta, como se dá ao jogo, como permanentemente está fisicamente disponível. Mesmo o Arder é pensar e complementava num jogador que pode ser complementar, mas que em alguns momentos podia até ser alternativo. Eu continuo a acreditar mais nisto. É claro, pode haver, se tiveres 3 pontas de lança, o terceiro ser mais contrastante e ser um jogador que em alguns momentos não precisas ir buscar a defesa central e pôr na frente. Agora, quando o segundo obriga uma mudança tão grande no jogar, porque as equipas não fazem isso, não é? Tu não jogas 60 minutos e tu não treinas apoiado. 2 modelos. Exatamente. Não vale a pena. Podes treinar bem 2 sistemas ou até 3, de formas de sair, formas de circular a bola. Agora, ou queres ter bola e jogar mais apoiado em construção mais curta, ou queres jogar mais longo, tens o futebol mais de cruzamento. É muito difícil compatibilizar 2 formas de jogar tão antagónicas e depois ter pontas de lança que claramente pedem serviços diferentes. Acho que o Sporting, ao contratar, por exemplo, o Arder, que nenhum de nós conhecia, ou pelo menos eu não conhecia, e assim que o vi jogar eu disse, isto é o sósia do... É à procura de um perfil. É exatamente, é ter é mais coerente, se resulta ou não. Isto do futebol está sempre o problema, é que mesmo a coisa mais coerente às vezes não resulta, e às vezes não resulta só por uma razão, é porque o rival foi melhor. Nós neste momento, por exemplo, temos um City que está a entusiasmar. Já íamos falar do Mundial, né? Eu estou a gostar do novo City, com o White Norri, com o Reinders. Eu acho que estava a faltar isto àquela equipa. Mas se jogar contra o PSG só vai ganhar um, não é? É a minha final sonhada já agora, se quiserem, para o Mundial. E eles cruzam na final. É só na Penso final? que é na final, se eu não fiz mal as já não falta assim tanto. Estão de lados diferentes dos quadros. Olhando para o Mundial, depois de muitas discussões sobre o que é que era a Europa em relação à América Latina e ao Brasil, as coisas estão a afunilar e afunilando, na minha opinião. Acho que vai acabar por chegar às meias finais com 4 equipas europeias. Temos um Chelsea-Palmeiras no horizonte. Palmeiras. Na verdade não houve grandes novidades em termos da teoria. O Atlético. Houve o Atlético. Sim, ok, o Atlético. Mas o Atlético foi suplantado pelo Botafogo. Portanto, não foi um escândalo. Portanto, as equipas acabam por umas mais, outras se menos. Se atendermos ao valor do plantel do Atlético de Madrid, que ganha o treinador para aquilo que joga, é um escândalo. Mas isso já isso está um episódio. Lá está um treinador em relação a quem há uma percepção muito mais positiva do que os resultados justificam. É evidente que conseguiu algumas vezes ganhar, tem alguns resultados para apresentar, mas verdadeiramente estamos a falar de um treinador com 15 anos num clube de topo a gastar fortunas. Para já, é evidente que eu, que sou se quiserem, alguém que preza o jogo mais bonito, que eu gosto de um jogo mais de arte, que inclua a arte, pelo menos. Já não sou provavelmente o adepto do futebol de Simeone. Mas mesmo os resultados, eu tenho muito fundadas dúvidas hoje que outro treinador qualquer com as mesmas condições, com a mesma capacidade de contratação, não tivesse já apresentado hoje muito melhores resultados do que apresentou o Atlético Madrid. Tem contratações muito incríveis, todos os anos. Ainda agora Juliano Álvarez, exatamente. Já para não falar de João Félix. Sim, o ano passado foram vários, só Pote. Olhando. Sim, Sorlote, o Gallagher. O Gallagher também chegou. Só do ano passado, né? Saíram buscar todos os outros eles ficam em anos anteriores. Eu creio que terceiro. Sim. Talvez. Mas olhando aqui para o Mundial... Mas falham no Mundial de Clubes, não é? Aquela equipa, por regra, tem que estar nos oitavos de final, pelo menos. Certo. Claramente. Falham para o Botafogo. É o Botafogo, que o segundo do grupo. É isso, claro. Botafogo e PSG. E só um deles é que ainda tem o mesmo treinador. Entre Atlético Madrid e Botafogo. É verdade. Curiosamente. O mesmo treinador ficará lá. Sim, ficará lá. Ele há de ser um dos mais bem pagos do mundo, né? Dos 5, alegadamente o mais bem pago. Será o mais bem pago. Mas olhando aqui para o Mundial, está a ser uma continuidade do que foi o Paris Saint-Germain, que ontem podia ter ganho por 9-0 ao Inter Miami e depois tirou o pé na segunda parte. E vamos ver o que é que este Real Madrid novo... Foi uma belíssima homenagem do PSG ao Messi. Um ex-jogador, e portanto pararam ao intervalo, porque aquilo podia ter... Eu confesso que já não vi muito bem a segunda parte com atenção, vi a primeira, depois estava resolvido. A ideia que o Mascherano também mudou o sistema, jogou no 4-5-1, deixou só o Messi na frente e tentou fechar mais os caminhos, toda a largura no meio campo. Mas é evidente que se o PSG precisasse, tinha acelerado mais, claro, tinha havido mais golos. Olha, e eu desvalorizei a história do Vitinha com o Messi, mas entretanto vi
Portanto, havia uma história de que este jogo ia marcar o reencontro do Vitinha e do Messi, porque quando o Messi estava no Paris Saint-Germain e o Vitinha foi para lá, num treino o Vitinha terá feito uma entrada mais dura no Messi e o Messi terá pois dito qualquer logo coisa no do início, género, não não foi? jogas nada e ainda me vens aqui a aleijar. E há um vídeo do jogo, o Messi a tentar mandar uma chapada no Vitinha. Portanto, Mas no fim deram um abraço, o Vitinha Deram? foi ter com o Messi, deram um grande abraço no meio do relevado. ok, Eu acho que nós ok. temos de valorizar mais isso. Quando dois Valorizar. grandes Eu não talentos vi se essa encontram, parte. e Messi é um talento, obviamente está acima dos mortais, mas o Vitinha é hoje um dos melhores jogadores do mundo. Temos que valorizar isso, não é? Deixar-nos cá dessas tricas agora. Quase mas olha que eu segui com Não, eu atenção, sei. Não, as tricas existiram, mas eu não dou valor nenhum àquilo. Eu gostei muito mais de ver o abraço dos dois no fim. Para mim aquilo é que é O Vitinha. a sublevação, o que vale mesmo no futebol. Davas a bola de ouro ao Vitinha, gajo? Tinha dúvidas Se ele ganhar o Mundial, entre se o ele PSG e ganhar o Mundial. Dembélé, porque eu acho que o Dembélé fez uma época incrível. Ok. Tinha dúvidas entre os dois, mas candidatava a Vitinha sem dúvida. Sim, E os mesmo Nuno primeiros Mendes- meses de E mesmo Nuno 2025, Mendes, eu acho que o Nuno Mendes tendo É até a posição, né? O lateral esquerdo. mas era bonito ser depois de Caravarra ver mais um defesa a ganhar e era português. Sim, nunca Porque mais ele, houve um ainda por cima, defesa, não é? O Vitinha fez uma época esplendorosa. Na Taça das Nações, na Liga das Nações, o Nuno Mendes conseguiu ali Certo. o plus de fazer Sim, dois foi o melhor jogos- jogador dois daquela jogos Final Four. incríveis. Foi eleito, ele era? Foi, E, acho que portanto, sim, acho que ele foi. é verdadeiramente o jogador que ganhou tudo. Ele é o jogador que ganhou tudo. Se ganhar. E o Vitinha? Mas... Certo, mas eu estou a dizer, mesmo na final ganhou o título de melhor mesmo jogador. no final, sim. Sim. Portanto, são E dois. marca, Agora, se me deres a escolher entre os dois, o Nuno Mendes, que não me leva a mal, eu votava no Vitinha porque gosto mais dos jogadores. Agora, acho que é fantástico termos jogadores portugueses a este nível, a provar que a nossa formação é de facto única, que nascem talentos neste país como hoje não nascem quase em mais país nenhum. É Por impressionante. habitante. É incrível, habitante, por habitante. Então, Olhem, é. para também não podemos não falar disto, não é? Ainda não é oficial, mas segundo o que nós avançámos no início do dia, será oficial mais cedo ou mais tarde. Farioli como novo treinador do Futebol Clube do Porto. Provavelmente estão aqui no processo de rescisão com Martin Anselmi. Foi interessante porque nós gravámos o episódio e logo a seguir surge a informação que Anselmi vai às reuniões e não sei o que, todo aquele folclore. Farioli é um treinador que vem daquela escola Bielsa, vem daquela escola do terceiro homem, de ter a bola, de jogar, de se calhar até um treinador mais de criar uma identidade própria e do que estar a adaptar aos adversários. Mas eu faço esta pergunta, é um treinador que, tal como Anselmi, não conhece o futebol português, tal como Anselmi tem uma ideia muito específica, que é bem oposta de Anselmi. Vai um bocadinho ao encontro daquilo que Carlos estavas a dizer, de treinadores tão diferentes, ou seja, qual é que é o rumo disto? É Vítor Bruno, Anselmi e agora Farioli? O que é que está aqui a acontecer? Para ser totalmente sincero, Carlos, eu só para dizer uma coisa, isto está aí um trabalho bastante exigente para uma pessoa que se sentava aqui nesta cadeira, que era o Pedro Filipe Maia, e mais um treinador novo, mais conceitos novos, ele é que tem que também ajudá-lo. E há uma coisa importante. Os conceitos Há uma coisa portugueses. importante, tu fizeste há bocado referência, eu quero já mandar a mensagem ao Maia, se ele ouvir, que é: Maia criticava Roger Schmidt por ele não falar português. Nós vamos às conferências, temos que traduzir os treinadores. Portanto, espero que quando começar a época, Farioli já fale um português aceitável. Maia, aceitável. Não acredito. Não. mais importante que isso é que comece a treinar bem. E portanto, É uma brincadeira, obviamente. duas, claro, e justa, e acho que muito justa. Justíssima, meu amigo, justíssima. Até porque faz sentido que quem vem trabalhar para Portugal faça algum esforço para falar português, é uma questão até de respeito pelos clubes, pelos adeptos, portanto, isso é mais até por isso do que pelos jornalistas, por muito que nós tenhamos aqui Mas uma muito dimensão pelos corporativa na coisa. Mas eu sobre Farioli, duas notas muito concretas para ser totalmente justo. Nota 1, eu acho que Farioli era das melhores opções no mercado e, portanto, claramente o Porto fez uma excelente escolha. Ok. Acho que ao nível do treinador até ganha alguma vantagem sobre os rivais nesta altura. A questão depois, obviamente, paralela é se vai dotar o plantel de argumentos para que Farioli faça o que, na minha opinião, tem potencial para fazer. E, portanto, uma escolha melhor do que Anselmi. Rezam as crónicas dos últimos dias, eu não tenho nenhuma informação inside, de que já era o preferido de André Vilas Boas em janeiro, e se era bem, porque estava à frente, na minha opinião, do que Anselmi podia garantir. Portanto, é bem menos um tiro no escuro. Eu sei que é muito fácil equiparar, porque se fala dois treinadores com ambição de jogo construída a partir de trás, dois treinadores relativamente jovens, o discurso, é logo muito fácil colocar um à dimensão do outro. Não, desde logo, o trajeto, a experiência europeia de Farioli é muito maior do que a de Anselmi, e depois as provas dadas são muito entusiasmantes, e portanto eu creio, não conhecendo a personalidade do treinador, e isso conta também na adaptação ao clube, aos jogadores, aos adeptos, mas não tenho dúvida que o Porto fez, do
ponto de vista técnico-tático, uma boa escolha. E, portanto, dentro do que havia disponível no mercado. A segunda nota é que eu não valorizo excessivamente, eu sei que nos últimos dias também foi uma questão muito colocada, essa coisa do conhecimento do campeonato português. É evidente que serve porque Anselmi não conhecia bem e correu mal, mas nós já tivemos treinadores. Schmidt, quanto mais conheceu do campeonato português, pior treinou. Portanto, quer dizer, com franqueza, às vezes é uma vantagem chegarem cá, virem convictos do que vão fazer e não andarem preocupados. Mas o que é conhecer o campeonato português? É saber o tamanho do campo do Estrela da Amadora? É saber como é que o José Mota monta as equipas? Quer dizer, o que é conhecer? Conhecer o futebol. O futebol hoje é cada vez mais global e universal. Hoje, com os scouts da vida, conhecem-se as equipas todas do mundo num espaço de horas. E, portanto, com a competência que eu não tenho dúvida que tem Farioli, parece-me que é um treinador que tem todas as condições para fazer um ótimo trabalho no Porto, se o Porto for capaz, nas suas muitas limitações financeiras, de dotar não só o plantel de maior qualidade, mas de um perfil de jogadores que tenha mais a ver com o futebol que este treinador quer jogar. Por exemplo, para a forma como o Anselmi, tentando aqui só ser muito, muito sintético num exemplo, quis jogar, não me parece que o Porto tivesse os laterais alas com a qualidade de desequilíbrio necessárias para que aquilo pudesse funcionar. Imaginar o Sporting do início da época passada com Catamo e Kenda, não é? Isto seria música, não estou a dizer que Anselmi tivesse feito muito melhor, mas este é mais o perfil de jogador de que um Porto a jogar daquela maneira, com um ponta de lança que precisa de serviço próximo, com médios que não são propriamente do ponto de vista físico, jogadores de grande rotação, tens que chegar lá de outra maneira. Não é, com todo o respeito para a qualidade do João Mário, do Francisco Moura, todos sabemos, pensamos neles mais como laterais do que propriamente como desequilibradores ofensivos. E quando tu jogas com uma linha de 5 atrás e queres muito ter força nos corredores, é evidente que o perfil desses jogadores é completamente decisivo para a equipa estar a um nível mais alto. Luís, estás tão otimista com a Carlos aqui com o Farioli? Não estou tão otimista, mas não tem a ver com o Farioli. Estou otimista nem pessimista. Sim, eu otimista no sentido da aposta. Não? Foi uma boa aposta. Eu acho interessante. Eu tenho ouvido muitas opiniões. Isto também é uma questão cíclica. Muitos adeptos prefeririam, vou dizer, argumentando por eles e não propriamente por mim, mas jogar pelo Seguro, portanto, um nome mais consolidado, que conhecesse o clube, que fosse da casa, ou que fosse do futebol português, um treinador já de pergaminhos do futebol português, mas também a realidade é inquestionável, portanto, não se pode fugir desta realidade que o Futebol Clube do Porto tem. Nesta altura parece-me que é Mas deixa-me fazer uma pergunta. As pessoas que dizem isso, quantos jogos viram... Dizem isso porque vem do Anselmi. Mas deixa-me perguntar isto. Quantos jogos viram de uma equipa treinada pelo Farioli? Pois, obviamente. Eu só do Ajax o ano passado vi uns 10. Não é? Passa aqui a presunção, há gente que 10, vê muito mais que eu, e há gente que vê muitos do Nice, eu do Nice vi poucos. Fui ver muitos. Quando comecei a perceber que havia ali qualquer coisa, que havia ali um treinador de quem me estavam a falar e me disseram, mas pá, tens que ver o Nice porque este tipo é bom, é o tipo que era adjunto do De Zerbi, que é logo um bom cartão de entrada. E portanto eu fui ver. Hoje, se me disserem assim, ele não sofreu muitos golos, mas, e vai haver malta a dizer, não sofreu muitos golos, italiano, vem um treinador que do ponto de vista defensivo é espetacular. Não é. As equipas dele são muito melhores no momento ofensivo ainda do que no defensivo. É verdade que o Ajax sofreu muito menos golos do que costumava sofrer nas épocas anteriores, mas não nos esqueçamos que defender um bocadinho melhor na Holanda já é defender muito bem. Claro. E do que eu vi do Ajax, isto é a minha opinião, do que os meus olhos viram e tiraram daquele jogo, uma equipa muito completa com bola, com muito boas ideias, uma equipa que, sendo para a média do futebol holandês melhor a defender que as outras, ainda tem nos momentos de organização defensiva e transição defensiva os seus calcanhares daqueles. Portanto, apesar de ser italiano, que é aquele rótulo, parece que vem aí um tipo taticamente muito fechadinho, não, é o contrário. É risco, é querer jogar, é querer ser protagonista, é querer assumir o jogo, mas com uma competência. Eu gostei muito daquela equipa. Mas portanto, muito mais do que no Nice. Eu, por acaso, vi alguns jogos do Ajax, vi até mais jogos do Nice na altura. Não tenho dúvida. Diz isso? De ti não tenho dúvida. Estou a dizer que... ok, sim. Eu via também, atenção, porque tinha que ver, não é? Na altura fazia as narrações de jogos, claro. E eu acho que, apesar de se dizer que ele vem da Turquia e que passa a adotar um registro diferente, mas parece-me que o Farioli do Nice e o Farioli do Ajax não tem muito a ver um com o outro, até porque são contextos diferentes. O Ajax, por mais que viesse uma má época, é um crónico candidato ao título, é se calhar o maior clube dos Países Baixos. O Nice não, o Nice entrando na luta lá em cima, e ele andou por lá, ele tem um grande arranque na altura, ele inclusive ganha no Parque dos Príncipes 3-2 e faz excelentes jogos, mas a coesão defensiva, não apenas o facto de sofrer poucos golos, mas o facto de permitir poucas oportunidades, ele muitas das vezes adormecia em demasia ao jogo, ou
não era em demasia, adormecia o jogo, para depois decidir em momentos cirúrgicos. No Ajax já não era tanto assim, portanto, ele já assumia muito mais, já sabia que muitas das vezes jogava em que tinha o maior caudal, nem tem tanto a ver com equipas mais ou menos fechadas, mas tem a ver com assumir muito mais o jogo do que propriamente tinha que o fazer também no início, mas ele queria fazê-lo isso num lado e no outro, os intervenientes é que eram diferentes. Desta última temporada no Ajax, vi argumentos pró e argumentos contra, que acho que é importante ter-se em atenção que o argumento pró é que ele faz muito melhor do que na época anterior. A época anterior não é um barómetro bom para o Ajax, como é lógico. Sim, mas a base da equipa é a mesma, não é? Ele não teve, lá está, não teve um livro de cheques, agora já não há cheques, não é? A gente usa estas. Ele gastou 12 milhões de euros. 12 milhões de euros e encaixaram o material que estava, que fez outra coisa completamente diferente. Precisamente, e melhorou os jogadores, fez aparecer jogadores, sobretudo na defesa. Tem uns miúdos muito interessantes que ele potenciou. Mas também, por outro lado, todo aquele dramatismo do final da época, e efetivamente foi dramático para o Ajax perder o campeonato como perdeu, ele estava e para ele, mas a verdade é que também, atenção, que não era um Ajax que, na minha opinião, tivesse as mesmas armas que tinha o PSV. Não acabou bem. Até mesmo o Feyenoord. Sim, não acabou bem, mas no futebol volta ao início. O que estávamos a falar do Lage, de avaliar é o processo, como é que se chegou lá. E se perdeu por causa da forma de jogar, ou se perdeu porque o futebol tem sortilégios e tem momentos até emocionais que acabam muitas vezes por ser decisivos. Sim, ele tem uma derrota. O fator que me parece mais vamos dizer assim, o handicap maior que uma aposta num treinador como Farioli tem é a sua falta de experiência, é evidente, não é? Que era maior ainda no caso de Anselmi, mas um treinador estar habituado ou não a trabalhar a um nível de exigência de topo e de pressão de topo, mesmo sendo bons campeonatos, o francês e o dos Países Baixos, não estamos a falar de alguém que esteve na Premier League 4 ou 5 anos. Se viesse para cá o Marco Silva, estaríamos todos a dizer é uma aposta segura, não só porque conhece o futebol português, mesmo que já esteja há uns anos fora, mas porque é um treinador que hoje, do ponto de vista da gestão emocional, dos picos, dos momentos mais felizes, dos menos felizes, já é seguramente alguém muito mais competente do que era quando foi há meia dúzia de anos treinar para a Inglaterra. Já é há 10. Já há 10, sim. Saiu, o City já foi há perto disso. Precisamente. Exato. Depois, eu acho que a grande... Além da questão comunicacional que estávamos aqui a brincar com o num momento de derrota, mais que uma derrota, num momento de crise de resultados, como é que ele reage aquele treinador? Isso é impossível de saber. Era o que falávamos aqui também do Anselmi, né? Para mim, a incapacidade da equipa na adversidade era o que mais me preocupava. Eu confesso que o Anselmi desiludiu-me particularmente mais que outra coisa qualquer na gestão do jogo. Nós e mesmo pessoas como eu, que acreditam nesta ideia do treino, que o treino é decisivo, da construção do jogar, eu não desmereço a importância que tem o treinador no banco e a forma como ele sente, como ele percebe o jogo. Para mim, verdadeiramente, as pessoas que conhecem o jogo são aquelas que, olhar para o jogo, conseguem perceber onde estão as lacunas, onde estão os espaços, onde é que a bola está a entrar, o que é que está a fazer com que aquilo corra melhor ou pior, e nesse momento sejam capazes de atuar no campo. Eu já vi o jogo ao lado de extraordinários treinadores de futebol, alguns que tenho a felicidade de ter como amigos, e são momentos em que eu aprendo, porque estás ali perante alguém que vê mais que tu, que te diz, repara naquilo, não é? E por muito que nós tendamos a acreditar que já percebemos qualquer coisa de futebol, quem trabalha nele todos os dias, quem está ali, são horas a visualizar, a analisar. O Cunha utilizou uma expressão muito feliz na semana passada, que foi que olhava para o Anselmi no banco quando a equipa precisava e via alguém desesperado, via alguém, não sei se foi desesperado que ele usou, mas via alguém perdido, alguém que... Quem é que dizia isso? O Pedro Cunha. O Pedro estava a dizer, ele disse isso, que olhava e via alguém desesperado, que não... Eu não sei se é desesperado, mas é alguém... Ele escreveu um guião. E quando o guião se alterou, ele não conseguiu adaptar-se. E eu parece-me que isso pode ter a ver também com a questão da experiência, lembrei-me a partir da questão da experiência, mas acho que depois há um saber do jogo muito específico de tu, por exemplo, Ancelotti. Eu não tenho dúvida que Ancelotti, não sendo longe disso um gênio do treino e da definição de um jogar, é um treinador que no jogo consegue, não raras vezes, suprir essas deficiências. É evidente, diz-me assim, mas a treinar o Real Madrid é mais fácil, porque eu olho para o banco, é infalível. Eu olho para o banco, é um bocadinho como a seleção nacional hoje, a nossa, não é? Martínez, aquilo pode não estar a correr bem, o plano A, mas ele olha para o banco e há ali uma fartura que trocas 2 ou 3 e a probabilidade, só por eles irem mais frescos lá para dentro, daquilo começar a correr melhor, é enorme.
E, portanto, isso é uma grande vantagem, mas é preciso estar a entender o jogo e ser capaz de dar. E nisso a Anselmi desiludiu-me mais que noutra coisa. Mais do que até a teimosia no sistema de jogo, não encontrar um caminho tático alternativo quando se percebia que a equipa estava com dificuldade em ligar, em criar, defensivamente também. A equipa nunca foi completa, nunca foi uma equipa completa, nunca foi entusiasmante a atacar e coesa a defender. E este é um problema, quer dizer, isto provavelmente significa a falência de uma forma de trabalhar. Mas depois, no próprio jogo, não atuava de uma forma muito competente. Aquela sensação, quando vias o Porto a sofrer um gol, tu pensavas, o Porto vai ter muita dificuldade em virar isto, porque... Aliás, porque o plano B normalmente não tinha nada a ver com o plano A. Lá ia E era confuso. Lá ia o Gonçalo Borges Exatamente. e às vezes o William Gomes ou outro para tirar cruzamentos. E de repente aquela ideia de construção, de jogar por dentro, procurar o Rodrigo Mora e o Fábio Vieira desaparecia em era ordem bola a no um Samu. caos para tentar ver se o Samu ou alguém por ele cabeceava, ou o Marcano, que é fortíssimo na bola parada, aparecia a resolver um problema. Sim. Ele tinha no Ajax o Brian Brobby, É o Broby. que era um jogador que por acaso marcou menos, nem tinha essa noção, mas ele marcou menos golos com o Farioli do que portanto, nas duas épocas anteriores, e eu estava-me a lembrar que com o Samu vai ser um dos grandes desafios do Farioli. Tem alguns pontos de contacto, o Broby e o Samu. Tem, é isso que eu estava-me a lembrar. Não são jogadores muito diferentes, não. E com o Samu há aqui um aspecto mental, que parece-me que é um jogador que começou de uma forma muito entusiasmante, muito cavalgante, chegar à seleção espanhola, pelo meio a fazer um póquer pelo Sub-21, acho que foi um póquer, e alguém que de repente eclipsa-se com um novo treinador em termos de golo, e acho que foi alguém que sentiu dele. muito isto. Foi algumas vezes ao banco que me deu claramente a sensação de ser de castigo, e acaba a época de rastros. Eu acredito que o Samu, do ponto de vista mental, acaba a época de rastros. Portanto, parece-me que, e o Porto não abunda em jogadores valiosos nesta altura, acho que um dos principais pontos do Farioli vai ser levantar animicamente aqui algum tipo de jogadores. Claro que um treinador novo traz sempre uma injeção para os primeiros treinos, né? Mas é preciso que depois haja continuidade, que hajam as palavras certas, e aqui vai residir, se calhar, este primeiro impacto com os jogadores, de tentar puxá-los para o seu lado, para o lado certo. Para e até motivar aquele plantel, porque tu vias os jogadores a falar nos Estados Unidos e todos pareciam... o discurso era mais ou menos o mesmo e todos diziam, sabemos que a época não correu bem, ou seja, todos pareciam desapontados com aquilo que estavam a viver. Eu acho que no Futebol Clube do Porto há um problema que me parece um problema relativamente estrutural e que, porventura, e até aquilo que eu dizia em relação ao Farioli, aponta para o caminho que eu acho que é o que faz mais sentido. Tem de acabar a ideia de que o Porto é melhor que os outros porque tem mais atitude ou porque corre mais que os outros. O Porto tem que ser melhor que os outros por jogar melhor que os outros, como qualquer outro. Não estou a dizer o Porto. Mas no Porto criou-se muita ideia que o jogar a Porto é uma coisa em que a raça e a atitude suplanta o resto. Ora, isto não é verdade. Não é verdade. As melhores equipas do Futebol Clube do Porto da sua história são equipas que jogavam espantosamente bem. Claro que dentro de uma lógica daquele tempo, são equipas datadas. Em 87 jogava-se o futebol de 87, em 2004, 2004. Mas eram equipas em 2011 ou 2011. Mas eram equipas extraordinárias do ponto de vista da qualidade individual e coletiva. Em alguns casos mais individual. 2011, por exemplo, uma equipa individualmente incrível. 2004, se calhar não tão incrível. Não é? Havia Deco, mas não havia depois jogadores da mesma dimensão mundial. Mas coletivamente uma equipa muito forte. Ora, o que me parece é que há uma sobrevalorização, também me parece ter a ver com os anos de Sérgio Conceição e aquela ideia de que foi a alma e a atitude que contrariou uma certa decadência do clube, que me parece que não favorece nada que o Porto saia e que cria até nos jogadores essa pressão. Eles quase sentem que é porque não deram tudo que a equipa não ganhou. Não. Vou-lhes dar uma notícia. O Jorginho do Flamengo disse ontem no final do jogo. Eu penso que foi o Jorginho que disse, porque é um jogador sábio, andou na Europa estes anos todos, já tem 30 e tal anos, e chegou ao fim e disse... eles são melhores. Eles são melhores. Nós fizemos. Nós temos de ter orgulho. Nós temos de ter... Não vi o Filipe Luís a dizer, mas lembro passou a melhor equipa. Eles são melhores que nós. É que às vezes os outros são melhores. E nós em Portugal, como temos esta guerrilha instalada entre os três grandes, o outro nunca pode ser melhor que nós. E às vezes é. E se ganha é porque houve e se ganha, há uma força oculta que explica isto. E tu tens é que saber como é que voltas a ser melhor. E parece-me que o Porto ainda está a alguma distância, para voltar a ser, mas daí, pelo menos competitivo. Lá está, daí
a minha opinião ser contrária a muitas que eu vi, de não precisar de nenhum treinador que venha acrescentar o conhecimento do futebol português e esse suplemento de atitude, mas antes um treinador que treine mesmo bem e que seja capaz de pôr a equipa a Vamos jogar. ver E se que venha será- trazer a tal identidade que há pouco falávamos certo. no caso do Benfica e que no Porto também acontece. Claro que os Farioli- clubes têm uma Farioli tem identidade isso, e não é? a identidade do Porto é uma Teoricamente. identidade também de alma e de atitude, ninguém nega isso. Os clubes têm esta identidade, não é? Mas eu vou ser um bocadinho polémico. Onde é que esteve essa identidade do clube também, esta época, nos momentos adversos? No próprio estádio. Porque isto é tudo muito bonito falar dos jogadores e do Sim, ADN sabes e que é um da clube mística. dividido, não é? Eu percebo, Depois do é debate isso. eleitoral, Mas, é um clube dividido. mesmo na bancada, portanto, os adeptos obviamente cobram e criticam, mas eu também senti, não vou estar a dizer que os Onde é adeptos que há têm culpa, hoje? Onde mas é não, que há hoje não mais- há esse... Onde é que há hoje em Portugal, nos Estados portugueses, mais simbiose adepto a equipa? Sporting. Alvalade. É Alvalade. Sem qualquer Quem é que está a dúvida. ganhar mais? Claro. Uma coisa está ligada à Tudo a outra. ver, tem não é? tudo a ver, Isto claro. isto é Vamos ver. completamente ligado. O Futebol Clube do Porto, que provavelmente mais dia menos dia irá resolver essa questão, e depois a partir daí tem uma série de outras questões para decidir, porque o plantel está claramente incompleto e eles vão certamente mexer. Mais algum assunto que queiram debater? Não? Não, eu estou muito curioso em relação ao Sporting de Rui Borges, porque este é que vai ser o Sporting de Rui Borges. Se vai ao Já falamos 4-4-2. dos outros, eu estou muito curioso, porque até agora era o Sporting de Amorim remendado. Ou seja, Rui Borges chegou e não foi muito habilidoso da primeira abordagem, quis impor algumas ideias muito diferentes, chumbou no primeiro exame e a partir daí teve a inteligência, temos que reconhecer isto, é justo reconhecer, ou alguém o ajudou a perceber, mas ele teve que aceitar, porque em última instância a palavra final é dele, e ele percebeu que era melhor devolver os jogadores aos posicionamentos que os deixavam mais confortáveis, recuperar algumas das rotinas táticas que a equipa tinha e, obviamente, somando a isto a recuperação primeiro do Jócaras e depois até o regresso do Pedro Gonçalves, reconstruir um Sporting que ainda foi a tempo, esteve quase para não conseguir, mas que ainda foi a tempo de ser campeão e de ganhar a taça. Agora, isto acabou e saindo o Jócaras, como tudo parece apontar, até pela telenovela Folclore, que prossegue, mas parecendo-me evidente que um jogador daquela dimensão hoje tem que ser desejado por alguns dos maiores emblemas europeus e vai aparecer um que vai acabar por ficar com ele. O Sporting vai ter que se reconstruir. E aí sim, Rui Borges tem um desafio muito grande. Eu quando ouço dizer, por exemplo, que ele quer muito Jota Silva e até Ricardo Mangas, confesso que isso me preocupa relativamente. Preocupa no sentido de, eu acho que o mundo é tão grande que quando um treinador começa a olhar apenas para os jogadores que já treinou, normalmente está a fechar a sua ambição. Eu percebo que se está a garantir ou assegurar em jogadores que, além de lhes conhecer a qualidade, lhes conhece também a tal ética de trabalho e a forma como estão num grupo. Mas uma equipa como o Sporting tem que ser mais que isto. E não foi assim que apareceram os E, por exemplo, Yulmans Jota e os... Silva, na minha opinião, é um jogador do 4-4-2. É um jogador para jogar em dupla na frente, quando muito daquele sistema híbrido com um avançado e dois na órbita, mas não é um jogador de ligar, por exemplo, é muito mais de surgir em zonas, em ataque à finalização. Não é à volta de um perfil de Jota Silva, na minha opinião, que ele construirá um Sporting da mesma dimensão daquele que foi construído à volta do Jócaras. E, portanto, é apenas um sintoma. Eu não conheço hoje, obviamente, a lista de jogadores desejados pelo Sporting, tem a ver apenas com as notícias que surgem, mas não tenho dúvida desta parte. O Rui Borges, o ano em que vamos perceber se o Rui Borges é treinador para o Sporting, vai começar. Até porque sim, pode mudar muita coisa no Sporting, a começar pela forma até de jogar, se ele vai manter isto ou se vai realmente impor o seu formato. O que tem guardado para Kenda, por exemplo, que papel para Kenda? Kenda é um talento incrível do futebol português, não é? Sim. Não foi primeira opção, não é? Entre Kenda e Catamo e Maxi Araújo, ele foi o que jogou menos no tempo final de Rui Borges. Que papel para ele? É um jogador com mais liberdade, zonas mais avançadas do campo. E eu até diria a que mais partir da importante direita. é o papel de Pedro Gonçalves. Se vai querer Pedro Gonçalves mais ao meio especificamente, ou mais a partir de uma linha para o meio, como ele gosta. Muita coisa para decidirmos neste Sporting. Digo já que não me parece, se for, ouvi uma teoria também do 4-2-3-1, Pedro Gonçalves a 10 pois, não me parece nada que seja talhado para essa Também não função. parece. É a função mais difícil hoje no futebol. Vejo Pedro Gonçalves muito mais como um jogador fortíssimo Lateral, a meio. partir do corredor e sobretudo a fazer coisas. Ele entende muito bem o jogo, ele é um jogador muito inteligente e ele é um jogador que tanto percebe os momentos em que tem que dar a ruptura, como tem que servir, como tem que baixar em apoio. É um jogador que liga, a equipa fica mais colada quando o Pote está no campo, não é? E portanto, amarrá-lo a uma função onde ele pode ser marcado, se quisermos usar a terminologia tradicional, de uma forma mais óbvia, pode não ser a melhor ideia para depois ter o melhor daquele jogador. Luís, para fecharmos. Para fechar, diria que estou curioso num mercado completamente ainda parado, não é?
acho que o Mundial veio atrasar tudo isto e depois aquele efeito de dominó vai-se refletir mais tarde, mas estou mais curioso para os projetos de continuidade, estou curioso para perceber se César Peixoto no Gil Vicente começa bem e se calhar com uma tolerância vinda de cima diferente da que teve no Moreirense. Estou curioso para perceber Ian Castro. No Moreirense ninguém tem grande tolerância. É verdade. Tem todos a oportunidade, mas depois não tem tolerância. Ian Castro no Estoril também estou curioso para esta segunda época, mas onde eu estou mais curioso, não vou dizer entusiasmado, vou dizer mesmo curioso, Braga. é com o Braga, com o Carlos Vicente, perceber o que é que vem aí, porque o Braga continua aqui um bocadinho no meio da ponte e está onde deve estar, mas todos nós estamos à espera de um dia não muito longínquo vermos o Braga outra vez entrar numa luta pelo título e se calhar fazer isso mais de forma mais regular. Portanto, estou curioso para saber se vai ser esta época que isso vai acontecer. Sim, haverá, obviamente, Guimarães, também estou curioso para ver o novo treinador da moda do futebol português, o que é que vai impor ali em Guimarães com tantas mudanças, meio plantel quase pode sair. Deixa-me só dar esta nota de tristeza mesmo no final. É agora oficial, o Boa Vista não se inscreve nas competições profissionais, portanto não há Liga 3 para o Boa Vista, provavelmente não, a não ser que haja aqui alguma a linha no regulamento da Federação Portuguesa de Futebol que eu não conheço. O Boa Vista vai começar na última divisão da Associação de Futebol do Porto. Sim. Provavelmente já como clube, talvez, não sabemos, mas oficial saiu agora a oficialização. E portanto, um grande abraço à malta do Boa Vista que não merecia passar por isto, mas vai ter que passar por isto. Boa Vista tem adeptos incríveis, espero que resistam o suficiente para o Boa Vista voltar lá acima e sem querer ser demasiado corrosivo, não se entende ao fim de tantos anos como é que aquele clube não se levantou. É um mistério que eu confesso não sou capaz. E a certa altura parecia, eu lembro-me de até porque temos um mistério mais objetivo, quem é que verdadeiramente mandava no Boa Vista nos últimos anos, é que eu não cheguei a perceber. É que houve ali uma fase, Luís, eu lembro-me de uma fase em que nós falávamos aqui e dizia, o Boa Vista está um ano de começar a ser candidato à Europa. Mas de repente Gerard Lopes veio vender esses sonhos todos e veio vender esses sonhos com um investimento inicial muito, muito grande. Mas depois não resolveu os problemas estruturais. Pois, ele se calhar não fez o trabalho de casa para perceber para onde é que ele ia, para perceber... Alegadamente ainda meteu lá 40 milhões, não é? Pois, é isso. No bolso de alguém não é pouco, agora... não. E no início, Luís Campos é um dos consultores e o Luís é um tipo absolutamente competente. Aliás, o mundo hoje sabe que ele é um treinador, um gestor competente, e a verdade é que o Boa Vista não endireitou e é muito estranho. Muito estranho. Bem, esperemos que o Boa Vista, como eles escrevem, Boa Vista resiste, esperemos que resista. Bem, vamos embora, agradecer ao Carlos Daniel ter cá vindo, esperemos que seja mais regular a sua participação. Luís, voltaremos para o início da próxima época, não é? Exatamente. Então vim cá fechar a temporada. Vieste abrir e fechaste. Isso é um gosto. Vamos agora ter umas fériasinhas, temos aí muitos programas para acompanhar a atualidade. No que diz respeito ao ataque, 1 de agosto. 1 de agosto será ali logo a seguir à Supertaça, não é? Logo ali a seguir à Supertaça vamos estar juntos. E portanto, malta, tenham um ótimo verão e boa sorte aí para as vossas equipas, para o mercado, que é o mais importante, e podem ver isto tudo no Mercado Flash, que também todos os dias andei a bombar. Pessoal, grande abraço, voltaremos então para o início da próxima temporada. Tchau, tchau. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continuam a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.